Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é o Sementes de Atom, eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje eu vou falar de um arquétipo que eu adoro, já fiz uso e indico para a maioria das mulheres que estão em busca de liberdade, que é o arquétipo da Lilith. Sim, a Lilith é vista por muitas pessoas como um anjo, mas também é vista como um demônio. Então ela representa essa dualidade de uma forma muito clara e muito objetiva. A Lilith, para quem não conhece, ela foi a primeira mulher de Adão. Ela não nasceu ali da costela de Adão, ela nasceu de igual para igual e ela foi expulsa do paraíso justamente por não concordar em ser submissa a Adão, tá? Então, essas duas visões de Lilith se dá a partir desse momento. Para a sociedade que foi criada vindo que o cristianismo era a principal religião e que existiam ali uma ideia de submissão de Lilith para com Adão, essas pessoas vão ver Lilith como demônio. Já as pessoas que vêm de religiões pagãs vão encarar Lilith como sendo divindade que habitou a terra e que não baixou a cabeça para Adão. Então ela simboliza o feminismo de uma forma muito forte para algumas pessoas. E essa liberdade fica muito clara a partir da ideia de que Lilith recusou, continuar no paraíso, abriu mão daquele mundo inteiro que seria visto como paraíso a partir dos olhos de um homem e escolheu aquilo que ela achava que era melhor para a vida dela, tá? Quando a gente pensa nesse arquétipo, a gente vai pensar também em outro arquétipo que está muito presente ali nas imagens de Lilith, que é o arquétipo da cobra. Mas por que a cobra está associada a Lilith? Bom, há boatos, a lenda, contam-se histórias de que a Lilith foi a serpente que induziu a Eva a comer a maçã. Então ela é representada de uma forma dual também. Lilith é vista como a mulher, mas também é vista como a cobra. Então, eu gosto de dizer que ela é o equilíbrio entre o lado luz, que seria a imagem feminina, que é uma imagem completamente pálida, e a imagem da cobra seria o seu lado sombra. Mas por que é tão interessante fazer a união desses dois lados? Bom, quando a gente estuda as leis herméticas, a gente compreende que o mundo é de uma forma dual, tá? Encontrar é justamente o equilíbrio. Você não está correta o tempo inteiro e você também não pode estar errada o tempo inteiro. Então, o equilíbrio é a melhor forma de ser inteiro. Quando você está equilibrado, quando você conhece o seu lado luz e o seu lado sombra, você é capaz de encontrar a sua melhor versão nas duas partes. Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, eu não vou argumentar com ninguém no momento em que eu estiver de cabeça quente, porque provavelmente eu vou ter uma atitude inesperada que me trará muito mais problemas. Então, eu estou usando de sabedoria em reconhecer esse meu lado sombra, que é ser uma pessoa muito esquentada, e saber exatamente o momento que eu preciso parar, tá? Então, o arquétipo de Lilith, quando a gente pensa de uma forma geral, traz essa visão, esse equilíbrio. É a ideia de que o bem e o mal pode ter duas versões e você nunca vai saber quem está correto. O importante é que você encontre o meio. Você não precisa ser completamente apaixonada pela Lilith ou odiar completamente a Lilith. Você pode entender as duas partes e dizer, até determinado ponto, a Lilith é um ótimo arquétipo, até determinado ponto, a Lilith não é um bom arquétipo. É exatamente isso, integrar o lado luz e o lado sombra. Então, o que esse arquétipo vai deixar muito claro pra gente quando fizermos essa ativação é essa conexão. Toda mulher, todo homem, todo ser humano tem em si qualidades que são completamente positivas em alguns momentos e traz coisas que não são tão positivas em outros momentos. E é o equilíbrio que faz com que a gente saiba exatamente o momento de utilizar, tá? Até as plantas, até os chás, as ervas que a gente utiliza, elas
se usadas em excesso, pode fazer mal. Então, tudo no universo, na natureza, segue a lei da dualidade. Tudo no universo é dual. Ora ele é bom, ora é ruim. Mas a gente tem que saber o momento exato em que a gente precisa utilizar aquelas características. Quando a gente pensa no arquétipo de Lilith e a gente vê ela dessa forma como a primeira mulher que foi criada por Deus, que vivia ali com Adão no Jardim do Éden, num lugar que era considerado de fato um paraíso, e Lilith de repente não aceita essa submissão e sai desse tão sonhado paraíso. A gente pensa assim, que essa expulsão dela poderia ser momentânea, mas não foi. Conta a história de que houve um momento em que anjos foi enviado para tentar resgatar Lilith, mas esse resgate foi negado, né? E aí ela foi integrada com o mundo junto com a legião de demônios. Então, essa ideia do cristianismo faz com que a gente acredite que, de fato, a Lilith é um demônio. Mas aí Deus criou Eva para acompanhar Adão e tal, que foi a primeira criação feminina que, de fato, representa ali o início da humanidade, tanto que a Lilith não é parte da história da criação do universo, da criação do mundo. Isso foi contado muito depois. Só que a Lilith vai e faz todo aquele processo de fazer com que Eva coma a maçã. Então a Lilith é vista como uma vilã. As principais características que a gente tem quando a gente pensa nesse arquétipo é a liberdade. É justamente por conta dessa história toda, desse momento em que Lilith é expulsa, dessa decisão que ela toma de não voltar ao paraíso, de ser considerada como um demônio, que a gente pensa nesse arquétipo como símbolo de liberdade, tá? Algumas pessoas vão comentar aqui ou vão ter medo de utilizar esse arquétipo justamente porque ela está associada à imagem de um demônio. Mas isso só mostra como você ainda tem crenças muito fortes ligadas à religião. Então é melhor você limpar essas crenças antes de fazer a ativação desse arquétipo. Há relatos de homens que utilizam o arquétipo de Lilith. Não são relatos muito positivos, até porque a Lilith é uma energia completamente feminina. Eu acredito que para um homem ativar o arquétipo de Lilith seja um pouco problemático, então eu não indico, tá? Eu indico sempre para mulheres. Quando a gente pensa nessa liberdade de Lilith, a gente pensa também no seu poder de sedução. Afinal, ela foi capaz de causar ali um problema enorme a partir da sua transformação em uma cobra e conseguir convencer a própria Eva a comer essa maçã. Então pense no quanto essa mulher foi de seduzir até outras mulheres. Isso é um ponto bem importante para quem está aí precisando mudar de emprego, conseguir um emprego, conversar de forma mais clara e objetiva, ser capaz de seduzir pessoas, até porque a sedução não é vista somente de uma forma, não é só de um homem para a mulher ou de uma mulher para um homem. Pode ser vista também quando você fala de trabalho, quando você fala de contatos, de comunicação, tá? Então, seduzir é a coisa principal, é uma necessidade básica para a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer com muito mais facilidade. Então, quando a gente ativa o arquétipo de Lilith, é a sedução e a liberdade. Com certeza aflora, tá? Fica muito claro esse instinto. Você vai começar a perceber aquelas coisas que te tornam dependentes, que tá te prendendo. Outra coisa que você vai sentir muito forte com a ativação do arquétipo de Lilith é o equilíbrio. É o equilíbrio entre o yin e o yang. Você vai sentir isso de forma muito clara, tá? Por quê? Porque Lilith viu Adão de igual para igual. Não existia um complexo de inferioridade ali. Então, você vai sentir essa conexão com o masculino e com o feminino de uma forma muito clara. Isso vai ficar muito óbvio para você, até com relação ao seu contato com homens e com outras mulheres. A rivalidade também, ela até... Quando eu ativei o arquétipo, eu achei que eu teria problemas de rivalidade feminina.
mas por incrível que pareça, a ideia que você passa é que você é completamente zen, tranquila, que você não tá ali para competir, que você quer conversar de igual para igual, que você quer simplesmente o melhor para ambas as partes. Isso fica muito evidente com a ativação desse arquétipo. Outra coisa que a gente pode confundir é liberdade com fazer aquilo que a gente bem entender e na hora que entender. Mas aí, quando você fizer essa ativação do arquétipo de Lilith, você vai sentir a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você quer a hora que você quer. Liberdade é saber exatamente aquilo que você precisa fazer e de uma forma muito altruísta, tá? Você não vai ficar achando que você pode fazer tudo que você quer. Você vai conseguir equilibrar. Na verdade, a energia de Lilith é a energia de equilíbrio. Quando eu fiz essa ativação, eu poderia definir o arquétipo de Lilith a partir dessa palavra, equilíbrio. A gente fala do arquétipo de Lilith, que tem uma energia muito forte, né? Quando a gente ativa esse arquétipo, a gente vai sentir muito mais autoconfiança, liberdade. A gente vai sentir ali que o nosso poder de tomar decisões se tornou muito maior. Você vai tomar decisões com muito mais facilidade. Você vai começar a liderar e inspirar pessoas, tá? Se tornar uma pessoa mais atraente. Se empoderar de uma forma muito forte e intensa. Fazer sua voz prevalecer em determinadas situações. Muitas vezes a gente deixa de falar aquilo que é necessário no momento, até deixa que alguém roube as nossas ideias. Mas com esse arquétipo a gente vai saber se colocar de forma muito clara. Ampliar o poder de persuasão, mais uma vez aqui é aquela história da sedução. Lutar pelos seus direitos e conseguir pessoas que te apoiem com muito mais facilidade, isso vai ficar muito claro. E saber reconhecer com facilidade as situações em que você pode tirar vantagens. Bom, tirar vantagem, gente, não é de um ponto de vista negativo, de ferrar com as pessoas ou de passar a perna nas pessoas, mas sim de ver um momento mais propício para que você consiga aquilo que deseja com mais facilidade. Quando a gente pensa no arquétipo de Lilith, no lado sombra, a gente tem aquela imagem de Lilith seduzindo ali a Eva para conseguir aquilo que ela desejava, que era justamente a expulsão de todos do tão sonhado paraíso. Você pode criar confusões simplesmente por criar, só por diversão. Isso pode ficar um pouco evidente, tá? Você pode também se sentir um pouco irritada quando alguém não adota o seu ponto de vista. Querer dominar outras pessoas, isso aqui eu não vi isso muito claro quando eu fiz a ativação, acho que seja só em algumas pessoas. Também se tornar um pouco mais egoísta, mas acho que isso é parte para você de fato conseguir pensar em si só, para ter a liberdade que você tanto sonha e se sentir o centro das atenções em alguns momentos. Bom, como eu disse, eu não senti essas características do lado sombra muito forte. Mas lembrando que as figuras arquetípicas vão muito daquilo que existe no seu subconsciente, né? Então, se você foi criado em uma família completamente cristã, sua ideia de Lilith vai ser completamente diferente da minha, que já rompi com essas crenças, apesar de ter sido criada até os 10 anos em religião cristã. Eu já rompi com esse estigma, com esse ideal de Lilith. Então, para mim, a ideia de Lilith é muito mais leve. Logo, se você está pensando em ativar esse arquétipo com essa ideia de liberdade, antes de fazer a ativação, observa uma imagem de Lilith. Descreve as 10 primeiras palavras que vêm a respeito dessa imagem. Porque se forem palavras completamente negativas, é melhor você nem ativar, porque provavelmente você vai ter problemas com esse arquétipo, tá? Caso você veja a Lilith com mais leveza, com mais tranquilidade, pode sim fazer a ativação, que você vai sim conseguir a liberdade que você tanto sonha. Se você tiver problemas também, tiver com essa ideia aí que Lilith é um demônio, tá precisando desse senso de liberdade também,
pode ativar a Afrodite. Aqui tem vídeo falando. Essa é a minha visão sobre o arquétipo de Lilith. Se você tem interesse em fazer uma consultoria de arquétipo para definir aí quais são os melhores arquétipos para você usar agora, nesse momento da sua vida, a minha forma de fazer consultoria de arquétipos é através do tarô cigano. A gente faz uma mesa ali, a gente analisa suas energias e aí a gente escolhe de 1 até 10 arquétipos ou menos, depende muito da energia momentânea, e você faz a ativação durante o tempo que a espiritualidade solicitar. Se você tem alguma crença voltada assim para religião, para comportamento, para ideia de vida pessoal, relacionamento, o meu e-book 19 atitudes que te impedem de amar trabalham as 19 principais crenças que te impedem de ter crescimento em todas as áreas da sua vida. Então, se você quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, o link tá aqui embaixo. Beijo grande e até a próxima!